Posso dizer que o ENEBD é um espaço de um valor extremamente significativo, porque é um espaço político para o estudante da biblioteconomia, ciência da informação e documentação pensar o seu futuro, ensaiar ideias, tomar decisões, organizar ações para suas lutas, menos que um espaço científico, um espaço político, menos que um espaço para trabalhar sobre conhecimento em busca da verdade, um espaço para construir as possibilidades de fazer modificações importantes na estrutura das bibliotecas, dos sistemas organizados para oferecer a leitura e atender o desenvolvimento das pessoas. Porque se formos capazes de pensar no desenvolvimento das pessoas, vamos pensar no desenvolvimento do país. O país desenvolve quando as pessoas estão aptas a se desenvolver. As pessoas estão aptas a se desenvolver quando estão em condições de pensar, de refletir sobre não só esse desenvolvimento, mas como fazê-lo. E aí entra o papel importante justamente do ENEBD enquanto espaço em que as pessoas que vão promover o desenvolvimento da leitura das bibliotecas nesse país estão ali para pensar sobre esse futuro. Então o ENEBD em Brasília, o ENEBD de 2014, vai ser um momento importante, inclusive, para se rever a ideia do ENEBD como espaço científico. Né? Retomar a ideia do ENEBD como espaço político, que foi, de uma certa maneira, assim que ele surgiu em 67, né, quando os bibliotecários, quando os professores de biblioteconomia decidiram que as questões dos estudantes de biblioteconomia, de documentação, não cabiam ser discutidas num congresso de biblioteconomia. Cabiam ser discutidos em eventos dos estudantes de biblioteconomia que poderiam comunicar os resultados nos congressos, mas tendo deliberações tomadas, tendo encaminhamentos a fazer, tendo propostas a encaminhar, tendo, enfim, uma visão de futuro que, inclusive, pudesse transformar, ou de algum modo pudesse auxiliar a própria categoria bibliotecária a rever ideias e a projetar futuros, já com suporte de reflexão dos estudantes. Desse modo, né, essa é a contribuição que o ENEBD pode fazer, né, contribuição no sentido de projetar futuros, né, projetar visões de possibilidades que passam em pensar não só as tecnologias, isso é uma coisa, não é que não seja menos importante, mas esse é só um aspecto da realidade, um aspecto da existência humana, mas projetar o querer humano na sociedade brasileira em relação à leitura, em relação a bibliotecas, em relação a diferentes formas de ação de categorias profissionais que sejam promotoras do desenvolvimento do crescimento humano, né, e sejam promotoras do ensaio transformador. Então, eu penso que na origem do ENEBD essa ideia estava, de certa forma, embutida. Não se desenvolveu assim exatamente, porque também havia o constrangimento da ditadura política durante muitos anos, mas desde 1988 nós temos, já 25 anos, de um Brasil que conta com uma lei maior que nos faculta, no artigo 5º, pensar livremente, refletir e expressar livremente, né, as possibilidades de projetar. Né? Quando a gente imagina que nos últimos anos se gasta 2 bilhões de reais anuais na compra de livros para o programa de livro na escola e biblioteca, e isso poderia ser canalizado para formar redes de bibliotecas nas escolas, redes de bibliotecas públicas, porque não é pouco dinheiro, né, a gente vê um desperdício e, de certa forma, a nossa despreocupação em relação a essas questões, assim como a lei de execuções penais, que assegura que as penitenciárias tenham escolas e bibliotecas, e que estamos fazendo para que as bibliotecas estejam lá, sejam construídas lá, sejam um espaço de auxílio na ressocialização dos presos. Mesma coisa com relação à Lei 12.244, referente à biblioteca escolar. Vai ser cumprida? O que nós vamos discutir, fazer, querer fazer, promover, lutar para que
seja cumprida, o que é que o estudante de biblioteconomia da Ciência da Informação vai fazer, quer fazer. Então, isso é tema para ser discutido em ENEB, tema que já estamos em atraso histórico de fazer essa discussão de forma acentuada. Isso não vai acontecer se não for projetado um futuro para que isso possa ser enquadrado nesse projeto de futuro. E quem que vai pensar nisso? O estudante de economia tem que pensar nisso. Ele está inserido na construção do futuro. O futuro não vai estar lá. O futuro vai ser construído junto. Para ser construído junto tem que ser pensado. Ele não vai se dar de repente. Então, creio que o próximo ENEB de Brasília tem a chance de se dar uma virada importante em termos de preparação de um pensar significativo para a próxima década. Tudo está diferente em relação àquilo que se espera que seja a atuação do bibliotecário nessa sociedade tão grande, tão significativa, tão rica de meios, mas que precisam ser organizados. E nós precisamos estar ali para fazer essa organização. Mas para fazer a organização precisamos pensá-la. E pensá-la como uma coisa política,